Olá, o Jornal Boa Notícia dessa segunda-feira começa agora. E começamos para saber agora com a Carol Matos o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe. O domingo foi de alívio para os israelenses, que puderam retomar parte da normalidade da rotina com o relaxamento das medidas de confinamento em função da pandemia da Covid-19. A conquista se dá graças a uma campanha massiva de vacinação. Mais da metade dos 9.300.000 israelenses receberam a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech e cerca de 40% já receberam a segunda dose. O país tem acesso privilegiado ao imunizante por causa de um acordo para compartilhar dados biomédicos sobre os efeitos da vacinação. No último sábado, o governo adotou medidas de relaxamento do isolamento, muito aguardadas pela população. Também neste domingo, o Papa Francisco concluiu a visita histórica ao Iraque com uma missa para milhares de fiéis no norte do país, devastado pelos extremistas, conclamando os cristãos a não desanimar. Depois de rezar pelas vítimas da guerra nos escombros de Mossul, que foi a capital do Estado Islâmico, o Papa celebrou a maior missa de sua viagem, sob fortes medidas de segurança. Na oração, o Santo Padre pediu união para um futuro de paz e prosperidade, que não deixe ninguém para trás e não discrimine ninguém. E nos Estados Unidos, o Senado aprovou o plano de resgate econômico de 1,9 trilhão de dólares, promovido pelo presidente Joe Biden. O objetivo é reativar a economia do país, afetada pela pandemia do novo coronavírus. O texto deve ser sancionado antes do dia 14 de março, data em que terminam os auxílios do pacote de ajuda anterior. O plano de quase 2 trilhões de dólares é o terceiro pacote de ajuda excepcional aprovado pelo Congresso desde o início da pandemia. E hoje, Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar das conquistas e da independência das mulheres aqui no Brasil em vários setores. Um deles é a segurança pública. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com a delegada titular da primeira delegacia aqui de Goiânia, Paula Mealti. Olá, doutora Paula, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à TV Pai Eterno e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Boa tarde, muito obrigada e agradeço o convite, para a gente poder debater essa questão da violência doméstica e familiar aqui no nosso estado. Mas antes de falar disso, a senhora poderia contar para a gente um pouco da sua trajetória profissional como delegada, né? De que forma a senhora avalia a atuação das mulheres cada vez mais presentes em diversos segmentos, como, por exemplo, na área da segurança pública? Sim, eu tenho pouco mais de 11 anos como delegada de polícia e desde o meu período de faculdade, que eu cursei a faculdade de Direito, que é um pré-requisito para você ser aprovado no concurso de delegado, eu sempre almejei o cargo de delegado porque eu sempre achei muito interessante essa questão da própria investigação. Eu achei que eu sempre imaginei como uma profissão que não tivesse muita rotina. Então foi algo que, de fato, me... Pode continuar, nós estamos ouvindo bem. Ah, tá, desculpe. Então, assim, sempre foi uma profissão que me motivou. Nós estamos com um problema com a imagem, com a doutora Paula, a imagem está virada, mas se a senhora conseguir virar a imagem, pode continuar falando, doutora. Espera aí, vou tentar voltar. Nossa, pode continuar falando. Mas, assim, então, assim, eu sempre foi uma profissão que, de fato, me trazia muito interesse e é uma profissão que a gente tem um contato com a população de forma muito presente. Então, a gente lida com os casos já num primeiro momento, Então, eu reputo uma profissão de grande respaldo social. A gente sabe que, no geral, não é só no nosso país, o número de mulheres
tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, não é um número muito alto. E nós podemos perceber essa questão, inclusive, até em outros países, né? Dados, por exemplo, como do FBI, eles indicam que apenas 17% são mulheres. Então, nós temos realmente essa questão de, muitas vezes, as mulheres não representarem nem metade, né, das forças dentro das forças policiais. Agora, falando sobre a violência contra a mulher, né, a gente não pode deixar de falar desse assunto. Nós temos avançado quanto a isso na consciência e na ação do Poder Judiciário, da polícia, no combate à violência contra a mulher? Olha, aqui no estado, pelo menos nos últimos anos, nós já realizamos 5 grandes operações estaduais, com mais de 400 agressores presos, tanto voltado à violência doméstica e familiar contra a mulher, também relativo à violência sexual. Então, assim, nós temos realizado grandes operações no intuito de demonstrar o caráter repressivo, né, desse tipo de violência. Mas também nós temos ações preventivas. Na primeira DEAN nós temos grupos reflexivos, tanto para autores quanto para as mulheres vítimas de violência. Então, assim, a gente tem atuado em várias frentes para, de fato, a gente conseguir diminuir esses números da violência contra a mulher, que nós sabemos que são expressivos, tanto no nosso estado quanto no próprio país. No dia de hoje, né, nós estamos divulgando também a Operação Resguardo, que já é considerada como a maior operação deflagrada do Brasil no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E o nosso estado também foi bastante exitoso, porque nós tivemos 97 pessoas presas, cerca de 1.700 investigações foram concluídas e remetidas ao Poder Judiciário, foram solicitados mais de 1.000 medidas protetivas contra as mulheres. E é importante também ressaltar que essa operação foi muito grandiosa aqui no nosso estado, mas preocupada que nós estamos com essa questão sanitária, essa operação não foi feita da forma com que geralmente a gente faz, em poucos dias e com muitos policiais. Então, ela foi diluída, né, ao longo das semanas para que a gente pudesse ter um número exitoso, mas sem comprometer a questão sanitária. Doutora Paula, muito obrigado pela participação e, mais uma vez, parabéns pelo seu dia, o Dia da Mulher, e com certeza o seu trabalho representa a garra, o engajamento das mulheres em tantas áreas de nossa sociedade. Muito obrigado, parabéns. Obrigada. E ainda com destaque para o Dia Internacional da Mulher, agora a gente fala sobre um levantamento do Sebrae que mostra que nos últimos 3 anos e meio, 25% dos brasileiros montaram um negócio próprio e as mulheres representam boa parte desse mercado. Esta é a realidade de 5 mulheres que foram retratadas na websérie Ela Faz Acontecer, projeto do coletivo Colcha de Retalho. Vamos ver. Estas 5 mulheres ilustram com muita garra e alegria a rotina de uma empreendedora. Bia é uma delas. Há 2 anos trocou as atividades de costureira e cozinheira para se dedicar à saboaria artesanal. Apesar de gostar do que faz, sabe bem quais são as dificuldades do caminho. Não é um dinheiro fixo, não é a gente tem que, uma semana, um mês a gente ganha bem, no outro nem tanto. Alguns produtos são muito bem aceitos, outros, mesmo sendo moda, nem tanto, tem que estudar bem o público. E diante da necessidade de se qualificar para não perder a clientela, o jeito é estudar e não se acomodar. Eu uso muitas redes sociais, né? Eu uso o Instagram, uso o Facebook e o WhatsApp também. Eu faço pesquisa, eu pergunto, e geralmente eu pergunto para os meus clientes, eu peço feedback, eu peço o retorno, pergunto o que elas acharam. Pensando em perfis como o da Bia, o coletivo Colcha de Retalhos mostra desde 2019 a luta da mulher empreendedora, principalmente as que moram em periferias. No ano passado, elas ofereceram um curso de capacitação para 50 empreendedoras. Daí surgiu a ideia da websérie. Das mulheres que participaram, selecionamos 4. Elas ganharam um aporte de R$500 para alavancar os seus negócios, uma consultoria do Sebrae, que foi nosso parceiro, e essa vaga. Os episódios mostram mulheres fortes, batalhadoras e determinadas. Nós nos adaptamos à rotina delas, né? Aquela que acordava às 6, a gente chegava na casa às 5. A que acordava às 7, a gente chegava na casa às 6 e por aí vai.
Então foi essa imersão, de onde a gente conseguiu absorver um pouco desse universo, que é parte também, né, do que a gente já percebe enquanto mulher, enquanto empreendedora, mas cada uma com sua especificidade. A luta dessas mulheres é diária. Haja disposição para fazer os produtos, conquistar clientes, fazer um bom atendimento e criar coisas novas. Mas tudo isso só é possível porque o carinho é a principal matéria-prima dos trabalhos delas, mas não é a única. Garra, persistência, esperança, fé, são as coisas que a gente tem que ter para aguentar, porque senão quem não tem, não consegue, não fica. E agora nós vamos atualizar as últimas informações sobre a Covid-19 no Brasil. Infelizmente, já são 47 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000 óbitos por dia no Brasil. O país segue registrando novos recordes no número de infecções por coronavírus e mortes desde o mês de fevereiro. Aqui na tela nós vamos mostrar para você dados divulgados oficialmente pelo Ministério da Saúde. Esses dados são de ontem, dia 7 de março. Então, nós tivemos 80.508 novos casos de Covid-19. No acumulado, são mais de 11.019.344 casos. Lembrando que já estamos há um ano nesta pandemia. O número de novas mortes, lembrando que esses dados são de ontem, 7 de março. 1.086 mortes, como eu disse, mais de 1.000 mortos por dia, totalizando, desde o início da pandemia, 265.411 mortes. Cada número representa uma história, representa uma família enlutada, uma vida perdida. Mas celebramos e agradecemos a Deus porque nós temos mais de 9.757.178 pessoas que contraíram a doença e se recuperaram. Mas não é porque esse número é bem maior que o total de mortes que a gente pode descuidar. Essa diferença e esse número alto de mortes deve sempre nos alertar que devemos estar atentos aos cuidados consigo mesmo e também com o nosso próximo. O domingo foi marcado por mais uma novena em preparação para a Romaria 2021. Sem a presença dos fiéis, por causa da pandemia da Covid-19, a celebração pôde ser acompanhada aqui na TV Pai Eterno. Vamos ver os detalhes na reportagem. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a novena jubilar aconteceu de forma virtual para os fiéis. Esse é o momento de partilha e oração em preparação para a celebração do Jubileu do Divino Pai Eterno. A transmissão foi no Santuário Basílica, em Trindade. Para a gente celebrar com a presença dos fiéis, isso nos ajuda a celebrar melhor pelo calor e pelo compartilhamento da fé das pessoas que vêm até este santuário. Celebrar aqui sem a presença do povo, de certa forma, nos dá um sentimento de angústia. Mas, ao mesmo tempo, a nossa fé e a nossa esperança é Cristo Jesus ressuscitado, o crucificado. E nós temos Ele aqui presente conosco. E mesmo os fiéis não estando aqui, podemos nos manter unidos por meio da TV Pai Eterno. Criamos este vínculo de comunhão. A celebração foi presidida pelo reitor do santuário, Padre João Paulo dos Santos, que falou sobre a comunhão com o Divino Pai Eterno. A nossa vida como povo de Deus, desde o princípio, ela nasceu como um caminho. O povo de Deus, o povo de Israel, de fato, tomou a sua identidade no caminho enquanto caminhava no deserto para a terra prometida. E quando nós, na igreja, fazemos uma celebração importante, também sentimos-nos na necessidade de fazer este caminho. Por isso, as novenas são este momento que nós temos como preparação do nosso espírito para celebrar bem uma grande festa na nossa vida. E aqui em Trindade nós celebramos 9 meses antes da Romaria, cada mês essa celebração é importante para nos colocar em comunhão com o Pai Eterno, preparando-nos
para esta grande romaria. A novena jubilar começou no mês de outubro. Ela acontece em todo primeiro domingo de cada mês e segue até junho, quando acontece a Romaria do Divino Pai Eterno. No sexto encontro da novena, o Evangelho chamou atenção para a purificação da nossa vida. Por causa da pandemia e as orientações de isolamento social, as celebrações são realizadas sem a presença de fiéis, mas podem ser acompanhadas pelas transmissões ao vivo na TV Pai Eterno, Facebook, YouTube e o aplicativo também Pai Eterno. O ano jubilar é um marco para todos os devotos. Esse é um momento especial, onde as pessoas vivem com mais fé, esperança e oração. Um instante também para homenagear e agradecer as graças e bênçãos recebidas do Divino Pai Eterno. Hoje a palavra de Deus, de modo muito forte, vem nos falar quem é o Deus que nós cremos. Sobretudo a primeira leitura, quando nos apresenta os 10 mandamentos, que nos ajuda a verificar a nossa comunhão com Deus e o nosso modo de relacionar uns com os outros. Eu sou o Senhor teu Deus e não há outro Deus fora de mim. Este chamado para que olhemos para o Pai Eterno e tomemos consciência. Ele é o nosso único Deus e Ele nos acompanha, assim como tirou o povo da escravidão do Egito, Ele nos acompanha ao longo da nossa vida. O Evangelho que hoje nós iremos ouvir, da liturgia de hoje, chama a nossa atenção para esta purificação e para um culto verdadeiro de adoração ao Pai Eterno, a purificação do templo realizada por Jesus, que nos ajuda também a fazer a purificação da nossa vida, porque cada um de nós é templo vivo do Espírito Santo e precisamos nos perguntar de que eu preciso ser purificado por Jesus. E a segunda leitura, de modo muito bonito, é este chamado de Paulo a olhar para Cristo crucificado, porque Ele é para nós força e sabedoria de Deus. E deste modo nós renovamos a nossa esperança e não permitimos que nada e nem ninguém nos impeça de olhar para frente e caminhar de cabeça erguida, sem nos encurvar diante das dificuldades que o mundo nos apresenta. O Jornal Boa Notícia vai fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Voltamos com o jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. E você sabia que durante a pandemia da Covid-19, muitas pessoas deixaram de ir ao médico para tratar as doenças do coração? Pois é, esse é o tema do comentário de hoje com o médico cardiologista Rodrigo de Andrade. Vamos ver. A pandemia do Covid-19 não trouxe somente prejuízos socioeconômicos e culturais para o Brasil e para o mundo, né? Na verdade, eles trouxeram também um grande prejuízo para a saúde cardiovascular. Além do devastador prejuízo da saúde pública, que houve gastos exorbitantes para tentar conter o avanço dessa pandemia e também o custo de pacientes, né, para poder a gente conseguir aumentar a sobrevida daqueles que se contaminaram, agora mais um custo com as vacinas, a saúde cardiovascular ficou muito prejudicada. Por quê? No início da pandemia, os pacientes acabaram deixando de vir ao médico, né? Eles não vinham, eles estavam com medo de se contaminar pelo Covid e acabava negligenciando uma doença cardiovascular que era muito importante, algumas vezes como um infarto, né? Às vezes sentia dor no peito e deixava de procurar o pronto-socorro, o atendimento médico. E quando procurava, quando não aguentava mais e procurava, isso aí já acontecia de uma fase muito tardia, onde os prejuízos eram muito maiores e as complicações também. Então, esse primeiro momento foi muito complicado. Além disso, como a pandemia durou mais de ano, né? A gente está chegando a um pouco mais de 12 meses da pandemia, né?
o check-up anual que a gente sempre faz para controlar a pressão alta, colesterol alto, diabetes, tireoide alterada, qualquer doença ou fator de risco que cause a doença cardiovascular ficou negligenciado. Então, os pacientes acabam estando bem descompensados nesse momento. Sem contar que esses pacientes já são pacientes de fatores de risco para uma complicação maior quando a gente tem a contaminação pelo Covid-19. Se já não bastasse isso tudo, a gente ainda tem aquela complicação da prevenção cardiovascular está prejudicada, né? A gente não consegue manter bons hábitos de vida em confinamento. A gente teve a situação de ficar confinado por muito tempo, aí depois diminuiu um pouco do confinamento, o estresse emocional aumentou muito, né? Houve prejuízos financeiros, perda de emprego, isso já aumentou o nível de estresse da população em geral. Estar confinado dentro de casa, sem saber o que vai acontecer, com medo, sem muita esperança, foi outro causador de estresse emocional. A prevenção cardiovascular também estava prejudicada, porque dentro de casa acaba que aumenta o consumo de bebida alcoólica, aumenta brigas domésticas, o consumo de alimentos não saudáveis aumentou demasiadamente e o principal, que é a prática de atividade física, foi bem prejudicado, né? Pelo menos na fase inicial da pandemia, foi bem complicado. Mas o que aconteceu? O ser humano, como é criativo demais, ele conseguiu se reinventar e começou a fazer uma prática de atividade física em ambientes abertos, não aglomerados. Então, hoje a gente vê o pessoal fazendo prática de atividade física em praças públicas. Então, é atividade que traz até mais sensação de prazer, porque é em ambiente aberto, é em ambiente arborizado, né? Goiânia é uma cidade muito arborizada, muito bonita, então ar livre, arborizado. O único prejuízo ainda é que a grande maioria das modalidades em ambiente aberto precisa do uso da máscara. Então, isso tem que deixar claro para a população que há uma dificuldade maior de se fazer o exercício físico, porque a respiração, por ter um método de barreira ali comprometendo, ela fica um pouco mais prejudicada. Então, o rendimento físico é menor. Como a prática de atividade física é muito mais para se ter uma boa saúde e não para uma prática esportiva de atletas, que esses sim tem outros métodos de conter, né, a contaminação, fazendo exames periódicos e se confinando ainda mais, né, eles tendo uma rigidez maior no confinamento, né? Então a gente conseguiu combater um pouco esse sedentarismo e conseguir reverter essa situação. Então, eu acho que a partir de agora, chegando a vacina para a população, a gente vai começar a retomar as nossas vidas e não esquecer da saúde cardiovascular. A gente tem que começar a lembrar de novo, correr atrás desse prejuízo de um ano, né? Além do financeiro, do social, do cultural, do econômico, a gente tem que pensar também na nossa saúde cardiovascular. Dá tempo, a gente ainda tem que trabalhar muito isso, mas a gente tem tempo para poder cuidar do nosso coração. E ainda falando de saúde, uma pesquisa mostra que também houve uma queda muito grande no número de check-ups, aqueles exames de rotina e consultas preventivas realizadas nesse período da pandemia. Vamos ver na reportagem feita pela nossa equipe de Belo Horizonte. Olha aí. O coronavírus fez aumentar a preocupação com a saúde, certo? Não é bem assim. Desde que a pandemia chegou, houve queda na procura por check-ups e consultas. Doenças que não têm sintomas, realmente a pessoa, geralmente ela aguarda para fazer a prevenção. Então, aquela doença que precisa fazer a prevenção rotineira, a gente teve sim essa diminuição na clínica. Um levantamento feito pela Ticket com 1.000 profissionais de saúde apontou que 28% das consultas preventivas e check-ups foram cancelados. O intervalo entre exames de rotina aumentou. Situação preocupante para quem tem alguma doença como hipertensão ou diabetes. Essas doenças elas podem levar a problemas cardiovasculares
como infarto, AVC, até um problema de câncer que a gente consegue diagnosticar no início, a gente, com essa demora do diagnóstico, ela é pior para o prognóstico e o tratamento dessas doenças. Então, quanto antes a gente tiver esse diagnóstico, a gente consegue ter um melhor tratamento. A consulta online é uma alternativa criada para esse período, mas só 12% dos pacientes buscaram essa ferramenta, segundo a pesquisa. Os cuidados contra o coronavírus contribuem para a não contaminação com a Covid-19, mas outras enfermidades não podem ficar de lado. Hoje está bem provado para ter o contágio do vírus, nosso corpo ele tem que estar bem. Então, ele precisa estar com a imunidade boa, com o colesterol controlado, porque tudo isso já foi provado que piora na hora da infecção. Então, se a gente tem um check-up em dia, células, como as células de gordura, está provado que piora em relação à questão de coagulação do sangue, que é pior para o vírus. Então, tudo isso, nosso corpo é um só, então ele precisa estar bem controlado em relação às doenças, sim. Muito bem, agora está na hora de opinião aqui no Jornal Boa Notícia e hoje nós recebemos com alegria o missionário redentorista Padre Inácio Medeiros, que é diretor da Rádio Aparecida, e ele fala sobre a visita histórica do Papa Francisco ao Iraque, com foco no diálogo. Todos conhecem muito bem um pensamento que diz assim: é preciso construir pontes, superar abismos e nunca aprofundá-los. Isto se faz derrubando muros e superando divisões. Pode ser bem assim explicada a viagem do Papa Francisco ao Iraque, que hoje está terminando. 33ª viagem internacional do seu pontificado. Foi a primeira viagem de um Papa ao Iraque, país marcado pela violência, pelos conflitos étnicos e religiosos, pela dor e pelo sofrimento do povo. Mas é bom lembrar que antes disto, em fevereiro de 2019, o Papa já tinha estado nos Emirados Árabes. Desta viagem resultou a criação do Dia Internacional da Fraternidade, que foi reconhecido pela ONU, passando a ser celebrado todo dia 4 de fevereiro. O contexto geopolítico do Oriente Médio, a pandemia que assola o mundo desde o início do ano passado e o próprio ineditismo de uma viagem papal ao Iraque contribuem para tornar este episódio de fato e de direito um fato histórico para nunca mais ser esquecido. Para quem conhece um pouco o carisma e a personalidade do Papa Francisco, isto não é surpresa, visto que desde o início ele destinou o seu pontificado preferencialmente às causas dos grupos minoritários. No Iraque, país majoritariamente muçulmano, os cristãos de todos os ritos e de todas as igrejas não chegam a 3% da população. O Papa foi alentar os cristãos, sim, mas foi para soltar um forte brado pela paz e pela concórdia entre as nações. Aliás, muito próximo daquilo que propõe a campanha da fraternidade deste ano. Por tudo isto e por muito mais, esta viagem missionária que hoje terminou já entrou para a história. Obrigado, Padre Inácio, pela participação e a você de casa pela audiência. Até mais.